Como no caso de qualquer ética, a ética ambiental não é uma questão de código de ética. É uma questão de modo de sermos. É fundamentalmente uma questão do modo ontológico de nós sermos. Do modo ontológico de nós sermos, que é fenomenológico existencial. Principalmente com relação ao ambiente. O ambiente, pela sua própria designação, ambiente, é caracteristicamente um ser ambíguo. E o ambiente é ambíguo na medida em que ele é coisa e não coisa. O ambiente pode ser ente e pode ser presente. O ambiente pode ser ente na medida em que ele é coisa, mas ele não se resume, não se restringe a esse modo ente, a esse modo coisa, a esse modo acontecido de sermos. Na medida em que nós não nos restringimos também a esse modo ente, a esse modo coisa, a esse modo acontecido de sermos. Nós mesmos e o ambiente alternamos entre o modo ente, o modo coisa de sermos e o modo pré-coisa. E o modo não coisa de sermos. O ambiente alterna entre o modo coisa de sermos e o modo presente de sermos. O modo ente e o modo presente. O ambiente é coisa e o ambiente é não coisa. E na medida em que nós precisamos entender que esses dois modos de sermos são constituintes do que nós somos e são constituintes do ambiente, eles alternam, né? E se conjugam mutuamente, né? De um modo inevitável, tanto na constituição de nós próprios como na constituição do ambiente. Nós próprios e o ambiente somos ente, somos coisas e somos presente, pré-coisa, compreensão, ação. Né? Na medida em que esses dois modos se alternam, nós também não podemos negar a importância ontológica do modo pré-coisa de nós sermos. Né? O modo pré-coisa de nós sermos, o modo pré-ente de nós sermos, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, determina a coisa. O ambiente é ambíguo porque, ora, ele é coisa, ora, ele é não coisa. O ambiente é ambíguo porque, ora, ele é ente, ora, ele é presente. E, como em todas as éticas, a ética ambiental não se dá no modo coisa de nós sermos. O modo coisa de nós sermos não é o modo ontológico efetivamente próprio para a avaliação do ambiente. A avaliação do ambiente, a ética ambiental efetivamente, só é possível no modo não coisa de nós sermos, que corresponde ao modo não coisa de ser o ambiente. No modo não coisa de nós sermos, no modo de sermos da ação, do acontecer, é que é possível a avaliação. No modo coisa de sermos, no modo ente de nós sermos, a avaliação não é possível. Porque o modo coisa de nós sermos, o modo acontecido de nós sermos, e concomitantemente o modo coisa e acontecido de ser o ambiente, não é o modo de sermos da ação. E não é possível como o modo de sermos da avaliação. O modo de sermos da avaliação
própria e especificamente, é o modo não coisa de sermos, que é o modo ontológico de nós sermos, que é o modo fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo. O ambiente só pode ser eticamente confrontado no modo não coisa de nós sermos da ação, no modo não coisa que é o modo fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos. A ética ambiental só é possível nesse modo ontológico de nós sermos, no qual, em particular, o ambiente se dá como um tu. O ambiente não é um objeto, o ambiente não é uma coisa. Efetivamente, em sua condição ontológica, o ambiente é um tu, com o qual nós interagimos. Esse é um outro aspecto da ambiguidade ambiental, né? O ambiente, enquanto ambiente, é ambíguo porque ele pode ser coisa e não coisa. Ele pode ser ente e ele pode ser presente, né? E quando no modo ontológico de nós sermos do presente, no modo fenomenológico existencial de nós sermos da ação, o ambiente é parceiro de uma dialógica eu-tu. O ambiente se dá no âmbito dialógico de uma relação eu-tu, né? O ambiente é duplamente ambíguo, né? Porque ele é ambíguo na medida em que ele é coisa e não coisa. E no modo não coisa de sermos, o ambiente é a ambiguidade de uma dialógica eu-tu. Uma dialógica no qual o eu é a ação, o tu é a ação, o eu-tu é a ação, né? E nessa condição dialógica, a vivência do ambiente eminentemente é interpretação. Mas não interpretação teórica. Não interpretação explicativa, que é própria do modo coisa de sermos. No modo ontológico de sermos, o ambiente é interpretação compreensiva. Interpretação ontológica, que só é possível no âmbito da experimentação. Não a experimentação científica, não a experimentação explicativa. A hermenêutica do ambiente, a dialógica com o ambiente, só é possível no âmbito da experimentação fenomenológica. Então, como interpretação e como experimentação compreensivas e não explicativas, como interpretação e como experimentação fenomenológica, existencial e dialógica, é que o ambiente é possível no modo ontológico de sermos, enquanto dialógica, especificamente. A ética ambiental é a ética da dialógica com o ambiente enquanto tu, especificamente no modo de sermos da avaliação, no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos, que é o modo ontológico de sermos, e que é o modo ontológico de ser o ambiente.